boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite carinhoso para estar novamente aqui e poder falar a todos vocês. O nosso assunto de hoje é sobre os 12 apóstolos de Jesus. Quando a gente fala sobre os apóstolos, a gente sempre fala assim, né? Foram os apóstolos de Jesus. A gente deixa eles sempre lá num passado distante, né? Em que a gente acaba tirando o valor real desses 12 homens que vieram à Terra. Tá ruim? Tem que aumentar um pouquinho mais. Já tá no máximo? Será que é o meu? Espera aí que eu vou ajeitar aqui. Olha, esse aqui é o meu. Pertinho da boca. Vamos ver. Vamos ver se melhorou. Ah, agora sim. Agora sim. Essa parte tecnológica não é a minha praia. Então, esses 12 homens, quando Marcos, só que agora está dando uma microfonia, né? Marcos, ele trouxe uma fala assim, ó. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficasse com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro. Ele quando fez essa escolha, quando fala que ele vai até o monte, é porque foi o primeiro ato público de Jesus, quando ele faz o Sermão do Monte, onde ele já tinha escolhido esses 12 homens, né? E nesse tempo que Jesus viveu, havia uma ansiedade muito grande com a chegada desse Messias. Já se falava muito sobre essa chegada. A mediunidade, ela já agia ativamente nessa época, porque já era uma previsão que se tinha dessa chegada dele, né? Depois de um tempo é que se parou de falar, foi proibido essa questão dos espíritos, de a gente ter essa comunicação com eles, mas se acreditava sim, e a notícia corria de que esse Messias iria chegar, e muitos homens se manifestaram como sendo esse Messias. Só que eles não conseguiram convencer a ninguém, né? Então, nesse momento surge Jesus, brando, pacífico, amoroso, né? E sem usar nenhuma arma bélica. A sua única arma era o diálogo e o amor. E aí muitos ficaram desacreditados, porque quando se imaginava um homem como Messias, se imaginava um exército, se imaginava tomar as coisas como se fazia na época, tudo à força, né? E Jesus chega com um propósito completamente diferente daquilo tudo que eles estavam habituados. E aí eu digo que seria muito infantil da nossa parte, hoje, com o conhecimento que a gente tem, de dizer que Jesus escolheu aleatoriamente 12 homens. Não. Esses 12 homens foram escolhidos em reuniões que tiveram, em escolhas que tiveram na espiritualidade, né? Isso é praticamente óbvio, porque se a gente, quando vai fazer qualquer coisa aqui na Terra, a gente faz um projeto, a gente senta, a gente pensa como vai fazer, a gente vai designando as pessoas que vão executar, seja em que área for. Agora, vocês imaginem alguém do nível de Jesus Cristo. Porque Jesus está fora completamente de qualquer comparação com qualquer ser humano que tenha estado aqui na Terra, incluindo Maria de Nazaré, incluindo José, incluindo todos eles. Ele está acima deles. Não que eles não estejam em estado evolutivo, né? Hoje a gente já não sabe mais nem dizer em que estado estão, mas Jesus era
o superior a todos eles. Se eles vieram com algum propósito. E como alguns livros falam que Jesus, Maria, José, todos esses que vieram, porque pensem, um ventre para receber Jesus tem que ser de uma mulher muito especial, de uma mulher mais evoluída. Primeiro que a carga energética dele, o magnetismo dele é muito forte. Nenhum de nós ia suportar. Então, são espíritos especiais que já estão num nível lá em cima. Vieram, então, de outro planeta, porque se o planeta Terra ainda estava naquele burburinho da evolução, numa ignorância total, numa brutalidade muito grande, esses espíritos vieram de outra orbe. E acredito que os 12 apóstolos também tenham vindo. Não que eles estivessem num patamar tão especial quanto José, Maria, esses assim. Por quê? Porque nós vamos analisar a personalidade de cada um. E é isso que eu quero que a gente pense hoje. Para que a gente traga para os dias de hoje. Para o nosso comportamento. Porque tudo que se fala aqui é para que a gente pense em relação a nós mesmos. Não em relação ao fulano, a fulana. Ah, se fulano estivesse aqui, né, ouvindo, seria muito bom. Não. O que isso está trazendo para mim? Então, nós vamos verificar isso tudo. Esses espíritos, se a gente for comparar com a gente vai ler ali as características deles de personalidade e a gente vai se encontrar dentro dessas características. Mas, se a gente for pensar assim, ó, se um de nós aqui, ó, que já procuramos estudar a doutrina espírita, que estamos aqui numa plena sexta-feira, que a sexta-feira é o dia esperado pela maioria das pessoas para ir fazer festa. A gente está aqui falando de Jesus. Imagina que cada um de nós aqui pudesse ir lá e visitar aquela época lá atrás, que a gente estava lá na época de Jesus, com o comportamento e a mentalidade que nós temos hoje. Nós seríamos diferentes do povo? Seríamos? Dá de alguém fazer assim ou assim? Sim. Seríamos diferentes, sim. Porque nessa época não se valorizavam as crianças, já vamos começar por aí. Não se valorizavam as mulheres que não tinham o direito de falar. Imagina eu, na época de Jesus, falante do jeito que eu sou. E querendo falar coisa boa ainda. E já tinha sido apedrejada, já tinha sido queimada na fogueira como bruxa, né? Então, a gente já vê que eles eram espíritos ainda que dentro das problemáticas deles já estavam à frente daquele povo, porque como que se ensina para as crianças? Aqui não tem a evangelizadora que veio aqui fazer o convite? Ela vai evangelizar as crianças, ela tem mais conhecimento do que uma criança. Ou não, né? Porque a criançada de hoje em dia está vindo para quebrar tudo, estão sabendo de tudo. Mas é assim, o que sabe mais ensina para o que sabe menos. Por isso há essa mescla na Terra de diferentes personalidades. Para que um possa ensinar o outro, para que um possa dar o exemplo para o outro. Por isso que a gente nasce pequenininho, indefeso. Um dos seres mais indefesos da Terra é o ser humano. Olha quanto tempo a gente leva para andar. A maioria deles, quando cai no chão, já tem que sair andando. Porque senão, já a chance de não viver já é grande. Então, nós somos muito vulneráveis. A gente vem passando por cada etapa, porque a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos. E Jesus, sabendo disso tudo, porque ele não tinha o tal do véu do esquecimento, ele já desde criança já sabia por que ele veio, porque um espírito que está no patamar em que ele está, isso não tem mais nem efeito sobre ele, né? Ele dizia que ele era o verbo de Deus, o hálito de Deus.
para que alguém possa sentir o hálito do outro, a gente precisa estar muito perto. Aí vocês pensem, Jesus estava lá, ó, ele falava e fazia tudo que Deus pedia, né? Quando Jesus olha para a gente, ele não avalia a gente pelo nosso passado, pelo nosso erro. Ele, quando olha, ele enxerga dentro de cada um a capacidade que cada um tem. A capacidade que a gente tem de fazer algo bom. Porque tudo que ele olha dos nossos defeitos, ele diz assim, ó, isso é transitório, isso é passageiro. Agora, aquela sementinha ali que está pronta para brotar, essa é a que eu vou regar. Então, Jesus, tem uma frase bem bonita que diz assim, Jesus foi a água da rega, o adubo que fortalece, a terra firme para fazer cada um daqueles que o conheceram pudessem despertar dentro de si uma nova criatura. Por quê? Porque já estavam prontos para essa mudança. Eles lá naquela época, com todas as suas características que ainda eram brutas, ainda eram um tanto atrasadas, digamos assim, eles já estavam prontos para essa mudança e eles se modificaram. Uns levaram mais tempo, outros menos. E é isso que a gente vai ver. André, um dos apóstolos, se chamava André. Antes de Jesus, ele era seguidor de João Batista, que João Batista já trazia falava de Jesus e falava das coisas assim com uma propriedade muito grande. Então, ele já seguia ele. Ele era irmão de Simão Pedro. E como ele, pescador em Cafarnaum, foi o primeiro a ser afastado do lago de Tiberíades para receber o título de pescador de homens. Ele foi o primeiro a ser convidado. E quando ele é convidado, ele corre para convidar o irmão dele, né? O Simão Pedro, que na época era só Simão. Aí ele vai convidar o Simão também, que vai conhecer Jesus e vai ser pego também nas redes de Jesus, né? Para serem os propagadores dessa palavra. Ele foi o primeiro eu já falei, demonstrava se ocupar mais dos assuntos da alma do que dos materiais. Olha só, uma pessoa naquela época, a gente só ficava preocupado em ter a comida, em dar um jeito de ganhar alguma coisa para comprar alguma coisa. A gente estava preocupado com as coisas da matéria. O pessoal gostava de beber, né? Igual hoje. Gostava de folia. Era isso que as pessoas se preocupavam. E quem fala isso é a Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus. Ele se preocupava mais com as coisas da alma, que a dos materiais, o que facilitou com que largasse as redes de pesca para seguir o mestre. Porque quando o mestre falou das coisas boas e falou do amor, coisa que quase ninguém vivenciava, aquilo que estava tudo ali, ó, quietinho dentro dele, brotou. E ele enxergou aquela... Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui vai dar muito certo, porque já estava dentro dele, né? Aí o Bartolomeu, que era, uns chamam Bartolomeu, Natanael, era comunicador, com um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, já consigo me ver aqui com o Bartolomeu, né? Onde eu vou, me relaciono com as pessoas, converso, não tenho dificuldade, buscava sempre harmonia no grupo, sempre divertido, a felicidade acima dos resultados. Então, ele gostava de fazer as pessoas felizes. Provavelmente era o divertido da turma, era o que fazia brincadeira. Tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Quer dizer, quando eles fizeram esse grupo, ele se preocupava com o bem-estar dos familiares, porque apesar deles terem deixado a família para poder seguir Jesus, a família continuava lá, eles continuavam visitando, e essa assistência ele dava. Filipe era pescador, foi escolhido como intendente, cuidava da logística do grupo, era detalhista, organizador e metódico, tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Provavelmente ele era do signo de Virgem, né? Com essas características todas.
Mateus. Mateus era galileu, filho de Alfeu, publicano, a profissão mais odiada dos judeus. Olha quem ele escolheu. O cara que ele era contra o próprio povo, porque ele ia lá e cobrava o imposto do próprio povo dele. Então, o povo odiava ele. Odiava. Comunicador, tinha bons relacionamentos, foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade, porque como essa profissão que ele tinha, ele era um homem que tinha poder aquisitivo, então ele pôde, porque também tem a necessidade, a gente tem necessidade de manter uma casa como essa, né? A gente está aqui, está geladinho, tem ar-condicionado, temos um microfone que está levando a minha voz lá no fundo, temos todo o conforto de cadeirinhas confortáveis, tudo isso gera custos. Então, eles tinham também. Jesus não se preocupava com isso, não, porque tudo vem, tudo acontece na hora certa. Mas eles tinham essa preocupação. Então, ele foi um dos contribuintes. Tinha facilidade de comunicação harmoniosa com todos, buscava aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais, porque daí, quando ele se modifica, ele também modifica a sua postura perante os outros, né? O Tomé. O Tomé é aquele que a gente escuta sempre, aquela história, né? Eu preciso ver para querer, né? Era organizador, sempre movido pela ordem, controle, segurança, detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos, era um bom executivo. Um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Então, ele tinha todas essas características. Olha como eles eram ricos de atributos para que as coisas pudessem acontecer. Porque nada acontece com desordem, gente. Tudo tem que ter um método, tudo tem que ter um jeito de se fazer organizado para que as coisas tenham um fim correto, né? Simão, aí tinha dois Simãos, né? Um era o irmão do André e o outro era o Zelote, que ele é chamado. Zelote era uma seita, um partido judaico, político, que eles eram ativistas, né? Eles defendiam a ideia de um Deus único, então era uma briga danada. E ele esperava muito por Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele se dobra para ele, né? Tinha índole inflamada, porque ele era um ativista, revolucionário radical. Se a gente vê alguém com essa característica, a gente diz assim, nossa, esse aí só vai arranjar encrenca. E ele tinha essa característica, né? Impulsivo. A impulsividade é danada. Para quem é tranquilo, o impulsivo é terrível, né? E prático. Sempre se identificou com o partido do protesto, de lealdade intensa. Um judeu nacionalista, entusiasta da salvação, vencer desafios era com ele. Com um senso de urgência em tudo, ele queria fazer tudo para ontem. Era de fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Tiago Maior, que é o filho de Zebedeu, era um idealizador, criativo, intuitivo, equilibrado e flexível. Cada um com as suas características. A gente encontra, né? Um pedacinho da gente em cada um. Tiago Menor e Judas Tadeu. Dizem que eles eram gêmeos, né? Alguns dizem que eram almas gêmeas. Se eram gêmeos ou almas gêmeas, aí a gente não sabe. Mas eram muito parecidos de personalidade. Então, os dois eram comunicadores, de coração grande, bons, generosos, tinham harmonia no grupo, eram muito queridos por todos, eram sensíveis e simples. João Evangelista, esse era o apóstolo do amor, porque tinha que ter alguém que trouxesse esse ingrediente maravilhoso que Jesus queria tanto implantar na terra, que era o amor. O mais jovem dos apóstolos de Jesus. Foi apelidado por ele e o seu irmão, o Tiago Maior, de filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento apaixonado, enérgico, profundamente generoso, alma carinhosa e simples, ardente e sincera. Tinha profunda ligação com Jesus, sendo o único apóstolo que acompanhou Jesus até o momento da crucificação, até aquele momento que Jesus utiliza
daquele fato, para dizer assim, eis aqui tua mãe, né? Eis aqui teu filho, para mostrar que todos somos irmãos. Ele ficou ao lado de Maria, foi um dos únicos que ficou. E aí, depois disso, ele aprendeu a amar ao perceber o quanto Jesus o amava. Quer dizer, ele despertou logo. O João Evangelista, ele logo despertou. E ele foi o que viveu mais. E eu acredito que ele viveu mais pelo fato dele ter entendido essa questão do amor. Porque daí ele foi brando, ele foi passando, e quem ama muito ama silencioso, né? É mais quieto, fala quando precisa, e ele conseguiu ficar ali quietinho no canto dele e viver mais tempo, porque nesse tempo a gente vivia muito pouco, né? A gente tinha, as nossas encarnações eram mais curtas. Primeiro que não se tinha plano de saúde, não se tinha remédio, né? Se morria por causa de uma dor de dente, porque uma unha encravou e deu uma infecção grande e a pessoa morria. Então, era muito inóspito a situação em que se vivia. Encabeça a lista dos espíritos que trouxeram à lume a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. É aí que ele deixou de se chamar o Filhos do Trovão para ser chamado o discípulo amado de Jesus. Mas aí quando diz assim, que a gente... Tem bastante, tá bom. Que ele trouxe essa mensagem no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, é aí que eu quero que a gente traga esses apóstolos para a nossa vida, para o hoje. Que são espíritos que a gente pode recorrer a eles em prece, em oração, quando a gente tem dificuldade, porque eles ainda continuam cuidando da nossa terra. Eles são o exército principal de Jesus Cristo. Ou vocês acham que Jesus veio cuidar da terra sozinho? Ele tem muitos outros. E se eles foram requisitados lá, eles continuam trabalhando por nós. E esperando que a gente também entre para esse exército. Isso, a grande mensagem de hoje. Que nós somos os escolhidos da última hora. Eles vieram lá na primeira hora, veio Moisés, né? Veio Sócrates, veio Platão, que trouxeram todas essas informações que hoje a gente começa a entender através do Espiritismo, através do Consolador Prometido, a gente começa a ter a compreensão de toda essa mensagem. E aí é que a gente tem que se colocar no lugar de trabalhador. O que vocês acham que a gente faz quando vem aqui na frente falar? Tem dia que eu nem sei. Eu estava dizendo para o meu marido, eu acho que eu sou duas pessoas. Uma, eu sou a Valéria do dia a dia, e na hora que eu vou lá e vou ser palestrante, eu sou outra pessoa, porque a Valéria que fica em casa não é tão corajosa. E pensa assim, meu Deus, eu invento essas coisas, e lá vou eu. Mas eles nos ajudam a estar aqui para que as nossas ideias fluam. Então, a gente tem que se colocar como trabalhador, sim. Quando fica difícil, eles vêm e ajudam a gente. Simão Pedro. Simão Pedro teve um papel super importante, muito importante. Ele foi a rocha viva da fé. Tanto é que Jesus passou a chamar ele de Pedro. Que aí tem a língua da época, que vem de pedra, que é a rocha fundamental, que é quem ia dar o alicerce para essa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. Ele foi até considerado o primeiro papa do cristianismo. Ele era irmão de André, né? Que a gente falou lá no André no começo. Foi também um dos primeiros a ser escolhido e um dos primeiros a aceitar. Mas aí, olha só, escutem só a personalidade do Simão Pedro. Vê se vocês diriam que ele seria a pedra fundamental se conhecessem ele com os nossos olhos, que não vê nada, né? Que a gente só vê
o que a gente está vendo ali, a gente não consegue ver o íntimo. Companheiro impulsivo, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida. Quem é de decisão súbita e rápida costuma errar, porque não para pensar, né? Pedro tinha o senso de fazer rápido e urgente, o negócio dele era fazer logo. Ação e resultados era o que lhe motivava. Tinha iniciativa, prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafios era com ele. Autossuficiente. Seus pontos fracos eram... Agora escutem só, isso aí foi só a parte boa dele, né? Explosivo, temperamento difícil, fazia de modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava, se motivava a resolver os problemas do seu jeito, e assim ele ia tocando. Só que Jesus, quando olhou para ele, ele sabia. E o pior de tudo que aconteceu com Simão, Jesus, numa conversa, chega para ele e diz assim, Simão, tu me amas? Ô, Senhor, lógico que eu te amo. Aí ele conversa, depois ele pergunta, Simão, tu me amas? Lógico que eu te amo, Senhor. Eu te sigo. Simão, tu me amas? E ele ficou naquela coisa, por que Jesus está me perguntando tantas vezes? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. E Simão negou Jesus 3 vezes. Jesus nunca vi na minha vida. Jesus não sei quem é. Ele negou ele. Só que se a gente for analisar, por que Jesus não fica bravo com Simão como nós ficaríamos? Porque aquela criatura me conhece, como é que ela disse que não sabe quem eu sou? Porque Jesus sabia que eles precisavam ficar vivos. Os discípulos precisavam estar vivos para que a palavra dele fosse adiante, para que eles pudessem espalhar esse ensinamento de amor. E vocês acham que ia sobrar algum se eles tivessem ficado lá fazendo uma passeata, levantando bandeiras? Não. Eles teriam arrumado mais 12 crucifixos lá para crucificar os 12. Então era necessário que eles estivessem vivos. Mas era necessário que Jesus deixasse a mensagem de fé. Porque é a falta de fé que faz com que a gente negue as coisas. Aí, ainda está faltando um apóstolo, tá? Mas eu vou falar ele por último. Maria Madalena foi considerada seria a apóstola, né, de Jesus. Maria, como todo mundo sabe, ela foi prostituta, mas tinha uma ânsia muito grande de amar. Jesus, quando olha para ela, não olha essa figura que todo mundo desprezava. Olha para ela pela potência que ela tinha em relação ao amor, porque ela só estava equivocada. Porque o mundo dela era daquele jeito. Ela tinha ânsia de um grande amor, mas ela não sabia onde que estava e como se fazia. Não se ensinavam essas coisas. Ela, quando conhece Jesus, ela se modifica. Essa foi uma das pessoas que se modificou de pronto. Aí Jesus diz assim para ela, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E foi o que ela fez. Enquanto ele esteve ali pregando, falando, ela seguiu, esteve com os apóstolos, esteve junto com eles. No final, quando Jesus foi crucificado, ela ficou sozinha. Aí ela pede para Simão e diz assim, Simão, eu posso ir contigo? Aí ele diz, não posso te levar, Maria, porque as pessoas não vão ver com bons olhos. Vão achar que eu tenho alguma coisa contigo e eu não quero isso para ti. Aí ela se vê sozinha, né?
começa a tentar um emprego, a tentar uma coisa, mas aí as pessoas ainda tinham o preconceito, não aceitaram. E aí um dia lá na praia, quando ela escuta um barulho de sino, porque as pessoas que tinham, hoje a gente chama de hanseníase, na época os leprosos, né? Eles usavam um sino no pescoço para avisar que estavam chegando, para que as pessoas pudessem se afastar. Eles ficavam à margem da sociedade. Aí, eles chegam e dizem assim: cadê o mestre? Nós viemos de tão longe para ver o mestre. Aí ela assim: ai, vocês chegaram tarde. Eles crucificaram o nosso mestre. Aí, eles, muito tristes, querendo escutar as histórias de Jesus, ela disse assim: pô, Jesus disse que eu tinha que amar, mas não disse a quem. Eu vou com eles. E ali ela viveu alguns anos com eles, todos os dias ela pregava para eles as histórias que ela tinha vivido, até que um dia ela sente um machucado, aí ela pega um gravetinho, ela cutuca, vê que não sente dor, ela diz assim, aí ela muda o discurso dela. Nós que somos sofredores, e ela se coloca dentre eles, e aí ela fica muito doente, mas ela quer ver Maria, que ela sabe que Maria de Nazaré está lá em Éfeso, junto com João. E aí ela vai, tem bastante dificuldade, um casal acha ela já meio desorientada, leva ela, aí ela fala de Maria, porque ela está já desorientada, e ela fala de Maria, fala de João, e levam ela até lá. Maria de Nazaré recebe ela, aí ela dura alguns dias e desencarna. Só que quando ela desencarna, quem vem buscar? Jesus. E diz para ela assim: vem, Maria, agora vem que tu vais ficar comigo, porque tu já atravessastes a porta estreita. E como diz Maria de Nazaré, as dores da terra são as alegrias do céu. Assim ela alcançou, ela se doando àquele povo sofrido, ela foi quitando os atos errados do passado para que ela pudesse alcançar. E aí a gente vê que é um espírito mais evoluído, apesar dos equívocos que passou aqui, porque não é qualquer um que, quando parte daqui, encontra Jesus, de braços abertos, esperando. Judas Iscariotes, eu deixei por último. Por quê? Porque Judas foi o que levou mais tempo para encontrar Jesus verdadeiramente. E nós somos um pouquinho dele, porque a gente ainda está aqui na luta, né? A gente ainda não destrinchou ainda direitinho como é que faz para amar, como é que faz para ser bom, assim como Maria Madalena. Porque ainda quando a gente vê as guerras, a gente escolhe um lado para defender. A gente toma partido de um lado. Aí já não é a fala de Jesus, porque tudo que se parte, se não for para partir o pão, do resto é dividir as pessoas, e são todos nossos irmãos, aqueles que matam lá, que fazem atrocidades. Sinto informá-los, mas são todos nossos irmãos. E quando a gente aprender a enxergar Jesus como ele enxergava cada um de nós, com o nosso potencial, a gente vai olhar e vai dizer: eles estão fazendo essa atrocidade toda, mas é passageiro. Eles vão se modificar. Judas era idealizador, criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Um dos mais instruídos dos discípulos, tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Por isso a dificuldade. Sabe aquela frase? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se olhar no espelho e saber do que a gente é capaz. E a gente não tapar os nossos defeitos, pelo menos para a gente. A gente saber do que a gente é capaz. Aí a gente começa a melhorar. Agora, quando a gente faz de conta que é alguma coisa, e aqui na Terra,
Com a vestimenta da carne a gente consegue fazer isso? Fazer de conta que é algo bom e às vezes não é tanto? Então, esse processo de se autoconhecer. Tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o mestre de todo o seu coração como os demais. E aí vendeu Jesus por 3 moedas, achando que Jesus, de repente, de uma hora para outra, ia aparecer com seus soldados, que ele ia tomar conta de tudo, ia mostrar a sua força, porque era assim que ele entendia, e não foi o que aconteceu. Jesus se mostrou humilde, apanhou sem necessidade, foi crucificado, foi martirizado, e ele não entendeu nada daquilo. Aí ele se suicida. Quando ele se suicida, o que faz Jesus diante daquela atitude dele? Porque o que nós teríamos feito se alguém nos vendesse por 3 moedas e a gente fosse crucificado, com aqueles pregos, fosse colocado uma coroa de espinhos? O que a gente faria? Jesus, primeiro que, antes do seu último suspiro, ele pede: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, no momento que ele se desliga do seu corpo físico, a primeira coisa que ele faz, ele vai estar com Judas e ele fica 3 dias no umbral, 3, para que ele pudesse fazer Judas adormecer. E Judas adormece no seu colo, sem nem se dar conta de que era o seu amigo. Diante disso, 3 dias depois, tem a primeira aparição de Jesus Cristo. Para quem? Maria Madalena. Como assim para Maria Madalena? E ela quer tocar nele, ele diz assim: não, Maria, espera, eu ainda não fui estar com meu pai. Porque ele vinha das zonas do umbral e ele trazia consigo aquelas energias que ele tinha captado de uma zona tão pesada, e ele precisava ainda se purificar para que pudesse estar com eles. E quando a gente fala de umbral, gente, tem uma coisa muito importante. Não entendamos como um local, mas sim como uma condição mental. Para nos adiantarmos na nossa condição moral, é necessário pararmos de reclamar e passarmos a agir para que o nosso comportamento de Judas fique no passado e que um João nasça dentro de cada um de nós. Esse umbral é uma condição do nosso pensamento. Por que Judas foi parar lá nesse lugar tão ruim? Porque ele se condenou. E aí, os semelhantes vão para o mesmo lugar. Certo? Assim como a gente aqui. A gente não está aqui no Centro Espírita, somos semelhantes nisso. Estamos unidos em pensamento, né? Então, a gente tomar muito cuidado da gente cuidar da nossa saúde mental para que a gente tenha uma passagem para o outro lado, lógico, diante das boas atitudes que a gente possa fazer, mas também com a nossa saúde mental, para que a gente saiba organizar o nosso pensamento. É fácil? Não sei. Quando eu passar daqui para lá, depois eu digo para vocês. Mas a gente tem que ir em busca disso, tá? Na estrada da nossa evolução, a velocidade nem sempre tem relação com o nível de conhecimento que temos, e sim com a maneira que aplicamos esse conhecimento na nossa vida. Porque eu posso não entender muito daquilo que foi falado aqui. Já vou acabar. Mas aquilo que a gente faz com o que a gente escuta aqui é que vai fazer toda a diferença. Então, cuidar das ideias cristalizadas, dessas ideias que ficam permanentemente. A gente, quando erra, faz alguma coisa e aquela ideia que fica voltando, que a gente ore bastante, peça para o nosso anjo da guarda, o nosso guia protetor, seja lá do jeito que a gente quiser chamar, para que tire da gente aquele pensamento, para que a gente possa tocar a vida adiante, porque são os pensamentos cristalizados que nos levam também para esses ambientes, quando a gente parte daqui. Judas só tinha um pensamento: eu traí
o meu melhor amigo. Eu cometi um ato que eu não devia cometer. E ele levou muitos anos para se melhorar. Vocês sabiam que Judas ainda vai lá visitar o local para ele pensar, para ele reviver? Todo ano, quando a gente comemora é a época de Páscoa, eu acho, né? Que tem a malhação do Judas, aquilo tudo, ele vem até a terra, para vocês verem, para ainda pensar sobre tudo aquilo que passou com ele. Agora imagina quanto a gente também tem que pensar sobre os nossos atos. A consciência de nossos erros nos fazem criar essas zonas e nos arrastam para o sofrimento e nos cega de toda ajuda que nos chega, como aconteceu com Judas. Deus não quer o nosso sofrimento. Ele quer que a gente se dê conta do nosso erro, para que a gente possa cuidar das nossas dores com amor, cuidar da nossa dor com amor, com paciência. E se estamos doentes e necessitados, a gente busca, através dos bons atos, nos aproximarmos do Pai que está nos céus, cultivando o amor. E as palavras finais, que foi longo, tentei falar bem rápido porque tinha bastante assunto, mas é importante a gente entender, vamos trazer esses 12 apóstolos para a nossa vida. Quando, só mais um detalhezinho, quando o Chico Xavier faleceu, a Joana de Ângeles descreveu que uma escada se formou para que ele pudesse subir. Ele antes se ajoelhou, agradeceu ao corpo, fez aquele movimento todo, e quando ele olha, quem está lá no topo dos degraus? Jesus. E quem estava nos degraus? Os 12 apóstolos. Então, para a gente ver que eles estão ainda aqui. E para que a gente leve uma frase para a gente pensar, é nossa escolha a posição que queremos estar. Cegos ao auxílio ou perdoando aqueles que nos ofendem. Que Jesus, que os 12 apóstolos possam retornar com a gente para o nosso lar, que eles possam passar a habitar na nossa mente nesse momento tão difícil que a gente vive hoje, de tanta angústia, de tanta depressão, de tantos sentimentos conturbados que por mais que a gente reze, por mais que a gente procure o centro espírita, nós estamos sendo afetados, mas aquele que perseverar é aquele que vai vencer e é aquele que vai estar mais cedo junto de Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos.